da dyondza do versículo 1 Queremos ler a partir do versículo 1 kufika versículo 11 até o versículo 11. e xichawule xikulu ngopfu swinene Com reverência ao temor, hi ta sekeleka hi nyima iremos todos nos colocar de pé hi ta dyondza a rito la para Xikwembu. ler a palavra. Mina ndzi dyondza hi Xichangana O pastor vai ler em Xangana, na kulori a ta dyondza hi o Xipotukezi irmão em português. a dyondza leni. Yesu u te loko a tswariwile Betlehema wa Yudiya enkarhini wa hosi Heroda, vonani tintlhari ta le vuxeni ti fika Yerusalema tiko. Yi kwihi hosi ya Vayuda leyi tswariweke, hikuva hi vonile nyeleti ya yona hi le vuxeni, kutani hi tile ku ta yi gandzela. Kute loko hosi Heroda a swi twa, a dzuka, ni va Yerusalema hinkwavo va dzuka na yena. Kutani a hlengeleta vaprista lavakulu hinkwavo ni vatlhari va tiko, a va vutisa leswaku Kriste a fanele ku tswariwa kwihi xana? Kutani va mu byela va Betlehema wa Yudiya, hikuva ku tsariwile sweswo hi muprofeta u te, na wena Betlehema tiko ra Vayuda a wu ntsongo exikarhi ka tihosi ta Yuda, hikuva ku ta huma eka wena mufambisi la nga ta risa tiko ra mina ra Israyeli. Kwalaho Heroda a vita tintlhari exihundleni a va vutisa nkarhi lowu nyeleti yi nga vonaka ka vona. Kutani a va rhuma eBetlehema a ku, yanani mi ya vutisa swinene timhaka ta n'wana. Loko mi n'wi kumile mi ta ndzi tivisa, ndzi ta ya mi gandzela na mina. Kute loko va twile hosi va suka, nyeleti yoleyo va nga yi vona evuxeni yi ri karhi yi va rhangela emahlweni, yi fika yi yima ehenhla laha n'wana ingi a ri kona. Kute loko va vona nyeleti va tsaka hi ku tsaka lokukulu ngopfu. Kutani loko va nghena endlwini va kuma n'wana ni mana wa yena Mariya. Kutani va khisama hi matsolo va n'wi gandzela. Kute loko va chunsile mirhwalo ya vona, va n'wi nyika nsuku ni mirhi
Yarisuna Nimuri Wamira. Amém. Assim diz a palavra. Os magos em Belém. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, preocupou-se, e toda Jerusalém com ele. 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-o, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhes dátivas, ouro, incenso e mirra. Amém. Na inimila e limelela em cuero, em cima lá 149. 149. Selo bem melelele e tapongela em cuero. Malungula ya ipandele. Nós queremos falar do tema que diz: como é que tu reages ao nascimento de Jesus? Como é que tu reages Istangana vale e camulo lei ui comissaca e kutarueni kayesu engashi repetir a lei comissão Istangana. Qual é a sua reação ao nascimento de Jesus? Engapuniu ela no casamile em minuto para ver ela basisa o titamilisa kuini e kutarueni ka Yesu Cristo. Engashi repetir a lei nós precisamos quase entender. Se a repetir em português, como é que tu reages ao nascimento de Jesus Cristo? Hoje nós vamos, através da palavra do Senhor, procurarmos encontrar diversas formas de reações ao nascimento de Jesus Cristo. O nascimento de Jesus Cristo foi planejado na eternidade. Antes que houvesse céus, antes que houvesse astros, antes da humanidade ser criada, nos recantos da eternidade, o nascimento de Jesus foi planejado pelo Trino Deus.
que em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que veio morto antes da fundação do mundo. Para morrer, ele precisava nascer. O nascimento de Jesus Cristo foi proclamado no berço da história da humanidade. Lá no jardim do Éden, para os pais da raça humana, ele foi proclamado como aquele que nasceria para pisar na cabeça da serpente. Jesus é um dos seres que passou por esta terra, cuja palavra de Deus nos dá uma garantia de que ele não é semente do homem. Eu sou semente de homem. Nós somos sementes de homem. Mas Jesus Cristo, a forma como ele nasceu, não lhe dá esta qualificação de ser tratado como semente do homem. Ele não nasce da união de um homem e de uma mulher. Ele é projeto de Deus. Ele é concebido através da intervenção do Espírito Santo de Deus. Não nasceu da forma como eu e você nasceu. É o único ser que passou desta terra, cujo processo de nascimento, cuja forma como ele apareceu, distingue-se dos demais. Então, a natalidade de Jesus não é um aspecto novo. Antes da concepção do mundo, já havia sido previsto. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro de João, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. A materialização, todos os acontecimentos, toda a história do povo de Israel era simplesmente uma preparação para a vinda de Jesus Cristo. Ela já havia sido concebida. Ela já havia sido definida. A natalidade de Jesus não é novidade. Não é um aspecto novo. Não é um aspecto do início do tempo para os romanos. Antes que houvesse sol, antes que houvesse terra, a natalidade de Jesus já havia sido prevista, já havia sido definida. Tudo o que aconteceu depois não passa simplesmente da preparação da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. Pois bem, o texto bíblico que nós lemos hoje nos dá uma história, nos relata de como é que foi o nascimento de Jesus Cristo. É vasta história. Portanto, vamos nos concentrar apenas em alguns versículos e na finalidade para que possamos ir ao encontro do tema da palavra de Deus. As pessoas reagem de diversas formas ao dia do Natal. Reagem de diversas formas ao nascimento de Jesus Cristo. No dia em que Jesus nasceu, no dia em que o projeto da concepção de Jesus se materializou, houve vários intervenientes que podem ser retirados da palavra de Deus. Encontramos os magos, encontramos Herodes,
os sacerdotes. Vamos nos destacar na reflexão do tema de hoje, na forma como cada um desses intervenientes reagiu ao nascimento de Jesus. Os magos, ao tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, reagiram de uma determinada forma. Herodes, quando tomou conhecimento do nascimento de Jesus, teve um determinado comportamento. Os sacerdotes
Messias, eles vão para ver o rosto do Messias. Pois bem, quando chegam em Jerusalém, eles saíram do Médio Oriente para Jerusalém. Eles acreditavam que eventualmente Jesus teria nascido em Jerusalém. Eles estavam no Médio Oriente, viram uma estrela. Eles, na sua percepção, dentro do seu paganismo, dentro da sua astrologia, eles entenderam que provavelmente Jesus teria nascido em Jerusalém. Eles saíram do Médio Oriente para Jerusalém. Eles consideram que pelo fato de Jerusalém ser cidade, ser capital, provavelmente Jesus nasceria lá. Eles consideram que Jesus só poderia nascer na capital, só poderia nascer no luxo, só poderia nascer no palácio, só poderia nascer no meio onde havia leis. É por isso que eles tomam a decisão de ir para Jerusalém. Aleluia! Glória a Deus! Se não estão entendendo a palavra, mas há uma coisa que me chama a atenção na palavra de Deus. É que estes, ao chegar em Jerusalém, Herodes toma conhecimento de que há uma procura por um menino que nasceu. Há uma procura de alguém que seria seu rival. Há uma procura de um rei que teria nascido em Jerusalém. Herodes fica preocupado. Herodes fica apavorado. Herodes fica com medo. Vê um adversário chegou. Vê um rei chegou. Vê um substituto chegou. Mas ele toma uma decisão. Porque os magos, eles foram a Jerusalém. E Jerusalém não era o local aonde o menino havia nascido. Não se achou o rei, porque não foi lá onde ele havia nascido. Onde ele havia nascido. Este segundo personagem, Herodes, cuja palavra de Deus nos diz que ficou perturbado, ficou nervoso, ficou aflito ao ouvir acerca do nascimento de Jesus. Ele toma uma decisão. Ele convoca todos os sacerdotes, todos os mestres da lei, todos os conhecedores da palavra, e perguntou-lhes onde deveria ter nascido o Cristo. Há uma coisa que me chamou muita atenção, que me trouxe uma grande alegria, que me fez jubilar, que me fez saltar, que me fez ficar regozijado, que me fez ficar contente. É que as estrelas não conseguiram levar os magos até Jesus. As estrelas não conseguiram levar os magos até Jesus. O curanderismo não conseguiu levar os magos
Menanite, Eu disse a segurança, que naquele dia, a tentar, os magos tira chequeira, perderam-se anchamulo, a resposta já não ia sonhar de onde Jesus estava. aí com água, Não foi achado ao vumba, na adivinhação, e comigo foi ele, achado é carrinho nas coisas, tira ali, houve é necessidade só de para pular bíblia, houve necessidade de se abrir a para pular Bíblia, bíblia, se abrir a Bíblia, para pular pelas essa coisas, palavra de e lá Deus. lá com Foi enxamulo, onde acharam a a resposta. enxamulo tá todo ainda, A resposta para nossas a vidas, enxamulo tá assim, a chalisata, resposta das questões a que dica na adivinhação, não está na a adivinhação, dica de nhanga-nhanga, não está no a dica não prenzeletera, está a túnica cugulanzelera bano, não está em seguir a dica pessoas, cugulanzelera cugulanzelera não bishopo, está em seguir a túnica famamora sexta não está em fazer coisa com a dica de baixa tabalo, não está nas a próprias dica pessoas, cata suor lá no canho cobano, não está no a dica mopano, não está no a dica mate, a chamulo, hoje o que isso sai na para as suas questões. Aleluia. Aleluia. Sim, No entanto, os sacerdotes a Prista leram a palavra do vai Senhor perguntar por essas coisas. no livro de, aqui no versículo 6. É cabeça assim. Eles leem uma transcrição. É uma transcrição literal. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. É lá onde eles vão buscar a resposta. E essa resposta é essa. E eles fazem uma citação. Isto não é palavra do sacerdote. Isto não é invenção do sacerdote. Isto não vem da cabeça dos sacerdotes. Vem da palavra de Deus. E o texto que eles citam, após a pergunta do rei, eles eram pastores, eles eram sacerdotes, eles ensinavam, doutrinavam, ensinavam. E acho que diante de uma questão, eles simplesmente não dialogam com o rei, não meditam tanto, não parafraseiam, não levam um discurso longo. Acredito eu que no seu consciente poderiam ter dito: que pergunta cancha, é só irmos a palavra. O livro de Miqueias nos responde, e a resposta é esta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre os governantes de Judá. Hoje de ti sairá um guia que apacentará o meu povo Israel. É aqui onde foi tirada a resposta do endereço de Jesus. Foi a partir daí que os magos souberam que o que dá a resposta não é o que se passa na cabeça deles. O que dá a resposta é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que responde perguntas. É a palavra de Deus que responde dúvidas. É a palavra de Deus aonde nós contemplamos o refrigério para nossa alma. É a palavra
encontramos os segundos personagens, que são os sacerdotes. O que é que eles fizeram? Deram resposta às questões que foram colocadas e simplesmente voltaram para o seu labor diário. Voltaram para a sua labuta. Voltaram para as suas ocupações. Aleluia. Como é que tu reages? Como é que tu reages ao nascimento de Jesus Cristo? Como é que tu reages ao nascimento de Jesus Cristo? Queremos nesta manhã, queremos nesta noite refletir sobre isso, sobre nossa reação ao nascimento de Jesus Cristo. Os magos, depois de terem tido a resposta de onde Jesus se localizava, que era em Belém, de Judá, eles saíram de Jerusalém para Belém, de Judá, e de Jerusalém para Judá, a distância era de 5 quilômetros. 5 quilômetros é uma distância que pode ser percorrida em pouco tempo. Se é possível fazer 5 quilômetros a pé, não é como sair do Médio Oriente para Jerusalém. Isso leva tempo, isso leva dias, isso leva meses. Isso, dependendo do meio de transporte que se usa, pode levar muito tempo. Mas sair de Jerusalém para Belém são 5 quilômetros. É uma distância mais ou menos de João Mateus até Casa Branca. É possível fazer a pé. É possível, se não houver chapa. É possível chegar a pé. Os magos, ao terem tomado conhecimento de que é em Belém onde Jesus se encontrava, eles não pararam.
Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas há outros personagens que estão na palavra que vale a pena verificarmos como é que eles reagiram ao nascimento de Jesus. Eles tiveram um comportamento, reagiram de uma forma. Herodes, quando soube do nascimento de Jesus, ficou perturbado. Estão a entender a palavra de Deus? Estão a entender a palavra de Deus? Eu disse que Herodes, quando tomou conhecimento que é Natal, que Jesus nasceu, a palavra de Deus nos diz que ele ficou perturbado. Assim não xanha. Arruma esta foi a forma como Herodes reagiu ao nascimento de Jesus. Há pessoas que também, ao tomarem conhecimento do nascimento de Jesus, ficam perturbados. Herodes não gostou do nascimento de Jesus. Herodes ficou com ódio do nascimento de Jesus. Há pessoas também que estão com ódio pelo fato de Jesus ter nascido. Porque nosso Deus, a quem nós servimos, Ele está vivo. Nós adoramos a Jesus que vive. O Jesus a quem nós servimos, Ele vive. Herodes, a sua história passou. Herodes morreu. Herodes não existe. Jesus está vivo. Jesus está aqui. Jesus pode viver na tua vida. Pode entrar no teu coração. Jesus, Ele pode transformar a tua vida. Pode transformar a sua família. Pode transformar a sua situação. Algumas pessoas, quando tomam conhecimento do nascimento de Jesus, porque querem continuar a governar, querem continuar a mandar, não querem ser governados, querem governar as suas vidas, querem governar as suas carnes, querem governar os seus pensamentos, querem apagar a luz de Jesus. Essas pessoas não se alegram. E é sua menina. Para um Congoma, ainda não estou me falando. Para um Congoma, ainda tem lava cocona. Herodes, ainda nem se quer. Cheio de olho ele cai esse. Herodes, anda suranzana. O teu é sapo. É só de olho ele. E cubana lá fumiu. Chama cruzar com fumo. Chama cruzar com fumo. Papo roubando. Fala de chabulo. Papo roubando. Fala com Congoma. Papo fuma.
Foi irritado. Ficou perturbado Pelo pelo nascimento de Jesus. Existem pessoas Que tiveram um outro comportamento. O o comportamento dos magos, embora fossem pecadores, eles desejaram encontrar-se com Jesus. Eles desejaram adorar Jesus. Herodes, quando teve conhecimento do nascimento de Jesus, a vida ficou preocupado, ficou nervoso, ficou agitado. Ficou agitado. Há uns outros personagens a qual a palavra de Deus faz referência. Sabem tudo. Esses sabem tudo. São doutores da lei, sabem do assunto de Deus, sabem do assunto da igreja, sabem de tudo. Esses são conhecedores de tudo. Sabem de tudo. Conhecem a lei, conhecem a palavra, sabem de tudo. Tanto é que, quando havia dúvida sobre o endereço da localização de Jesus, eles simplesmente abriram a palavra e disseram: está aqui no livro de Miqueias, capítulo 2, versículo do capítulo 5. Capítulo 5, versículo 2, é onde nós vamos encontrar a resposta sobre o endereço de Jesus. Meus irmãos, alguma coisa me chamou a atenção sobre estes sacerdotes. O que é que eles fizeram? Os magos, ao saber onde estava Jesus, continuaram com o percurso para ir adorar a Jesus. Embora fossem pecadores, embora fossem ignorantes, eles desceram, eles foram a Belém, eles foram ao encontro de Jesus, eles foram se prostrar, eles foram se deleitar, eles foram reconhecendo como o Senhor único, Salvador das suas vidas. Mas os sacerdotes, os doutores, os
mas não tinha comunhão. Laodiceia estava causando vômitos a Deus. Por isso, a carta de João escreve a Laodiceia, a mensagem que é dada à igreja de Laodiceia é que Laodiceia, olha, escaldiça, Laodiceia, isso me causa náuseas. Laodiceia, você me enxou, a náuseas é expulsando gástrico do organismo. Há comportamentos de determinadas pessoas que causam náuseas ao Senhor. Deus está prestes a vomitá-los. Deus está prestes a vomitá-los. Não sou eu que digo isso, é a palavra de Deus. E os sacerdotes tinham um comportamento de frieza. Aleluia. Estes personagens, três, os magos, Faraó, Herodes e os sacerdotes comportaram-se de formas diferentes diante de Maria. Havia Natal, Jesus nasceu, os magos, os não conhecedores, os ignorantes tiveram uma vontade de encontrar-se com Jesus, tiveram uma vontade de adorar Jesus, tiveram uma vontade de estar perto de Jesus. Aleluia. Diante do nascimento de Jesus, Faraó, Herodes, avintamente aquele, ficou irritado, quis apagar a luz, o brilho de Jesus, porque lhe incomodava, porque a luz incomoda. Quem está nas trevas, ao ver a luz, fica perturbado. Quem está nas trevas e quer continuar nas trevas, a luz lhe perturba, a luz é confusão, a luz é problema, porque essa pessoa está nas trevas. Tínhamos um outro comportamento. Os sacerdotes, ao saberem o nascimento de Jesus, simplesmente ficaram indiferentes, nada fizeram, lavaram as mãos, saíram do assunto, disseram isso, ela não disse. Isso é de pessoas constantes. Estamos diante do Natal. Hoje é Natal. Hoje é Natal. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Acho que vocês não estão a ouvir. Eu estou vos contando uma notícia. Estou dizendo que Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Jesus nasceu. Como é que você reage ao comportamento de Jesus? Amém. Como é que reagimos ao nascimento de Jesus? Você fará como os magos? Correrá para adorá-lo? Você ficará indiferente? Ou você ficará nervoso? Como é que você reage ao nascimento de Jesus? Ao nascimento de Jesus. Eu tenho uma proposta. Um comportamento que você pode adotar. O nascimento de Jesus, nós podemos celebrar o nascimento de Jesus de diversas formas. Herodes celebrou o nascimento de Jesus ficando irritado, ficando nervoso. Foi assim como Herodes celebrou o nascimento de Jesus. Os magos celebraram o nascimento de Jesus e o adoraram.
le chant de Dieu. Siamo totalmente espiritual. Alléluia. Descer les